No mínimo isso, sabe? No mínimo. Então tenha um Instagram bonito, gente. Pelo amor de Deus. O que você vê o maior erro aí, principalmente do Espírito Santo aqui, né? Já aconteceu um restaurante me contratar. Cara, e o lugar não ser legal. Não ser uma dica que eu quero dar. Porque o que eu levo pro meu feed como Reels é algo que realmente gostei. Resenha de Bar. Estamos aqui de volta com mais um Resenha de Bar, especialíssimo. Estou recebendo aqui a Dani Ewald, uma amiga de longa data, né? Sim, muito tempo. E que tem o Instagram Fica a Dica Espírito Santo. Isso. Quase 150 mil seguidores, olha aí. E especializado em gastronomia, né? Então, para você que é dono de bar e restaurante, você que é curioso, que está querendo entrar nesse ramo, hoje tem muita coisa legal que a gente vai conversar. Isso aí. Não, Dani, bem-vinda. Obrigada aí pelo convite. E aí, dá aquela passada básica de como é que você foi parar nisso. Gosta de restaurante, foi indo, como é que foi isso aí? Como começou a ficar dica, né? Que todo mundo me pergunta. Eu sempre gostei de experiências gastronômicas. Minha família é muito gastronômica. Meu pai cozinha muito, meu irmão cozinha muito. Então a gente sempre viajava e buscava, sempre viver o dia e buscar os restaurantes melhores da cidade, aqueles do TripAdvisor, Estrela Michelin. A gente sempre foi muito dessa vibe de comida. E eu sempre postava isso no meu perfil pessoal. E aí, com os meus clientes, com o meu trabalho profissional, toda vez que eu chegava numa reunião, meu cliente falava: nossa, aquele lugar que você foi, aquela comida que você postou. Sempre vinham comentando essas coisas, que eu sempre compartilhei minhas experiências. E eu falava: caramba, ninguém tá falando do meu look, ninguém tá falando nada, então eu vou criar um Instagram só pra falar de comida, só pra falar das viagens. E aí nasceu o Fica a Dica S. E assim, tem gente que me pergunta de onde veio esse nome, né? Porque o nome é bom, né? Porque a gente tem essa mania de falar: ó, fica a dica, fica a dica. Sim. E eu não lembro, assim, eu não lembro como que baixou esse nome e eu coloquei. Realmente foi um nome bom, né? Um nome bom, porque a gente sempre tá citando, aí fica a dica, ó, fica a dica. E nasceu em 2017 o Fica a Dica S. Eu abri o Instagram, deixei aberto e comecei a postar minhas fotos lá. Naquela época não existia Reels, não existia nada disso, era foto no feed só, era carrossel. Então, começou com aquelas fotos, daí que eu arquivei várias fotos, porque, gente, nosso celular é horrível, né? Olha quantos anos tem isso, só foto ruim. Mas, enfim, foi crescendo aos pouquinhos, mas eu não aparecia no Instagram. Eu postava, era tudo só a comida e só o lugar. Depois de uns 2 anos que eu já tava com o Instagram, em 2019, mais ou menos, antes da pandemia, foi quando algumas amigas, assim, moças, cara, mas tem que aparecer nos stories, começar as pessoas saberem que é você. Quando eu comecei a aparecer nos stories, tinha gente que te dava em seguir e falava assim: caraca, eu não acredito que é você. Gente que era próxima a mim e falou assim: nossa, mentira que esse Instagram é seu. E realmente eu não aparecia. Foi quando começou a surgir os convites em 2019 dos restaurantes para as inaugurações e tal. Como eu sempre vivi esse mercado também de assessoria de imprensa, de evento, muitas assessorias sempre me conheceram. Então eu comecei a receber esses convites. E aí foi quando o negócio começou a deslanchar, comecei a postar esses reviews, comecei a postar mais os restaurantes. E em 2020 foi a pandemia, foi realmente o grande boom do meu Instagram, por incrível que pareça, ruim para muita gente, mas bom para muitos segmentos. E para mim foi muito bom a pandemia, porque aí os lugares fecharam, veio o delivery, então todas as marcas queriam que os influenciadores divulgassem os deliveries. Foi quando eu deslanchei. Né? Eu comecei curioso. A pandemia em março, com 9.228, eu tenho o print até hoje lá na minha galeria. E no final de 2020, eu terminei o ano com 20 e poucos mil seguidores. Teve um crescimento muito grande do que não teve em todos os últimos anos, por causa do delivery. Que loucura, né? Isso eu ia perguntar antes de você falar se você também mexia com delivery, mas na verdade o delivery foi um impulsionador do grande boom aí. E eu nunca fui muito fã de delivery, olha que loucura, porque eu sempre gostei de viver a experiência no local, e eu ainda continuo nessa prática. É raro eu postar coisa de delivery, porque realmente eu gosto de sair de casa, eu gosto de conhecer o lugar, viver a experiência como um todo. Mas na pandemia não tinha como, então eu acabei tendo muitas experiências com delivery, assim, muito legal, muita marca de doce, a pizza, hambúrguer, salgado, tudo que você imaginar eu postei. Bacana. Minha mãe falava assim: meu Deus, você vai chegar mais, eu tô aguentando mais comer. Na época da pandemia me perguntavam muito isso, né? Falava assim, o delivery vai superar. Eu falei, cara, são duas experiências muito diferentes, né? Muito. Realmente, é o que você falou. O cara que vai no restaurante é uma experiência, o cara tá querendo não apenas compartilhar, quer conviver com outras pessoas, quer a experiência da refeição também. Em casa é outra pegada, o cara tá querendo ver. E eu conheço os dois públicos, assim, eu sei que tem muita gente que não gosta de sair de casa, que tem gente que ama delivery, que é assim,
como é que é? Carteirinha carimbada lá no iFood, que tá todo dia ela pedindo um negócio lá, entendeu? Mas eu sou daquela que gosta de viver a experiência, mas eu sei que tem todos os públicos. Se fosse assim, né, não teria crescido tanto o mercado de delivery. Hoje eu conheço marcas e donos de marcas aqui no Espírito Santo que o delivery vende mais do que o físico. Então, ou seja, o delivery realmente é uma coisa que dá certo, né? Então pegou, inclusive a gente vai começar com um quadro aí de dicas de delivery em breve. E aí, até queria te perguntar, Dani, você vai para restaurante todo dia que você vai comer no restaurante, como é que controla? Primeiro, como é que controla a dieta? Como é que você faz essa seleção? Como é que é isso? Porque hoje o Fica a Dica Espírito Santo é um dos principais Instagrams gastronômicos do Espírito Santo, mais de referência aí. Pessoal que se você por um acaso chegou da Lua hoje e não segue, entra lá e segue. Eu fico muito feliz, assim, que realmente o Instagram virou uma referência, assim, aqui no estado. E eu fico, assim, emocionada até de falar que foi uma coisa galgada com tanto carinho e tão leve, assim, sabe? Sem pretensão de ser famoso no sentido de um negócio, né? Realmente eu gosto de fazer isso, eu gosto de viver a experiência, eu gosto de compartilhar isso, sempre gostei. Começou de forma muito espontânea. E assim, tem semana que às vezes eu vou todo dia para restaurante, mas tem semana que é 2 vezes, 3 vezes. E cara, dieta, a pergunta que eu mais recebo no meu direct: não é possível, cara, você come tudo isso, como é que você é magra? Na minha gravidez, então, todo mundo ficou perguntando muito isso, porque eu engordei só 5 quilos na minha gravidez inteira. Eu fui, assim, um caso... Vale um podcast inteiro dessa dica aí, né? Dessa dica. E realmente, eu postei, continuei postando tudo, fazendo tudo. Mas eu acho que o grande segredo é viver uma qualidade de vida no dia a dia. E isso eu sempre vivi. Porque minha mãe me ensinou isso e eu trago desde a infância. Uma alimentação muito boa no meu dia a dia. Sempre salada, um café da manhã sem pão, sem coisas, né, de carboidrato. E eu sempre fui essa pessoa certinha, né, com a minha alimentação no dia a dia. Então as minhas jacadas acabam sendo as minhas gravações. E sempre dentro do limite também, eu acho, sabe? Porque tem gente que diz assim, nossa, eu postei 3 pratos aqui, porque às vezes a gente chega num restaurante, ele não quer mostrar só um prato, ele quer mostrar 3. Aí o povo fala, mas o que você faz com esse monte de prato? Não, eu como um pouquinho de cada e levo pra casa. Meu marido come, um amigo come, meu videomaker leva um monte de prato pra casa também, que sobra. Então, assim, o pessoal aqui já comeu muito aqui por conta tem muita gente que compartilha comigo. Sim. E come também, né? Não vou comer 3 pratos de uma vez. Mas eu acho que é o dia a dia, lógico, é exercício... Acho que suplementação, tudo isso é uma junção de coisas, eu falo. Não adianta que ninguém emagrece sozinho e fazendo tudo errado, né? Então, não tem segredo. Na verdade, é manter uma qualidade de vida, uma alimentação boa no dia a dia. E mas vale um outro Instagram disso aí, de dicas de forma, comendo em restaurante todo dia. De como ser influenciador de gastronomia e continuar magra. Exatamente. Aí você falou, você vai em restaurante, tem semana que você vai quase todo dia. O que você vê, assim, com o público nosso de restaurante? O que você vê o maior erro aí, principalmente do Espírito Santo aqui, né? Fora esse debate que é eterno de atendimento, que inclusive eu nem gosto de entrar, mas fora isso, o que você vê aí? Pra dar a dica da galera. Além dessa questão do atendimento, e eu vou confessar pra você, desde que eu comecei o Fica a Dica, eu acho que a gente teve até uma melhora no atendimento capixaba, sendo bem sincera, dos últimos anos pra cá, eu acho que eu tenho sentido uma melhora muito grande na maioria dos restaurantes. Mas eu acho que um erro assim que eu vejo comum é do restaurante não consertar o erro na hora de um prato que vem errado, de uma decepção do consumidor que está ali pagando, sabe? Eu acho que, cara, você conseguiu o mais difícil, que é levar o cliente a entrar dentro do seu restaurante, diante de toda a concorrência, sentar e pedir um prato. Ele já virou seu cliente. Agora você tem que manter ele. Você tem que fazer com que ele volte. E fazer com que ele volte não só, lógico, um atendimento bom, mas se algo deu errado, sei lá, um ponto de uma carne que chegou e não veio de um jeito, passou demais. Por exemplo, vou dar um exemplo da carne que passou demais, porque na verdade não dá mais para aproveitar essa carne. Cara, é papel do restaurante, se o cliente reclamar, nossa, me desculpa senhora, eu vou pedir para fazer outro, como é que você gosta do ponto? Pergunta. Porque o que eu vejo, assim, eu tô falando isso que tem gente que acha que a gente é privilegiado por ser influenciador e a gente recebe um atendimento de qualidade. Mas eu vou em muitos restaurantes que eu estou pagando. As pessoas acham que tudo eu ganho e não é realidade. Então já aconteceu comigo. E não foi legal. A pessoa nem sabia quem eu era. Tem muita gente que não sabe quem eu sou ainda não. Mesmo eu tendo um Instagram de referência, eu chego em muitos lugares que a pessoa não faz a menor ideia de quem eu seja. E acontece isso. Aí eu saio até falando com meu noivo, eu falo assim, cara, olha o que o restaurante acabou de fazer. A entrada foi boa, nossa experiência estava sendo boa. Mas ele podia ter corrigido isso de uma forma tão simples para eu depois elogiar.
nossa, vou voltar aqui, porque, cara, o atendimento foi muito bom, ele corrigiu o erro dele na hora. Então, eu acho que isso falta um pouquinho de discernimento, de entender o erro ali na hora. Lógico, existe um treinamento de equipe, às vezes não é o dono que está corrigindo, às vezes é um funcionário que não está nem aí. Então, isso também é um grande problema, acho que do comércio, dos restaurantes, é os funcionários. Do Brasil. Acho que do Brasil inteiro. Mas eu acho que essa questão da correção ali imediata, eu acho que você conquista mais seu cliente, por mais que o prato tenha errado, porque aí você conserta e ele passa a te olhar com outros olhos, nossa, ele corrigiu na hora, gostei do atendimento, poderia ter deixado pra lá, ou tirar de uma conta, sabe? Sim. Tira o valor, a senhora quer trocar por outro prato? Vou tirar esse valor da conta, quer escolher outro, sei lá, qualquer outra coisa. Porque eu acho que isso é o mínimo. Às vezes a pessoa tem 3, 4 pessoas ali, a pessoa sai todo mundo falando mal do restaurante por causa de um prato, de um erro. E aquele clichê, né? Uma pessoa falando... Isso. Fala mal, fala para 10. Para elogia para um grupo menor. Exatamente. Eu acho que isso é uma... De fato. E um custo baixo para o restaurante. Custo e baixo. Às vezes de resolver um problema ali, ganhar o cliente. Uma cliente influencer ainda por cima do seu carro. E é isso, porque ele já fez o mais difícil, levar a pessoa até ele. Exatamente. Ele não tá lá na rua chamando a pessoa para ir pro restaurante, ele tentando ainda conquistar o cliente. Exatamente. Ele já tá sentado na mesa, ele já tá ali pagando. Pois é, isso eu sempre comento com o pessoal. Você só precisa vender, a pessoa já tá ali querendo comprar, tá sentada ali querendo que você venda para ela. Só você fazer direito. Esse molejo, tipo, concorrência tem muita, a gente tem muitos restaurantes na cidade, muitas casas boas. Eu acho que falta molejo de saber lidar com o pós do cliente, sabe? Cara, ele já tá no seu restaurante, ele já tá pagando. Conquiste ele mais ainda. Ele já entrou porque ele quis, porque ele gostou de alguma forma do seu restaurante para fazer ele entrar. Então torne ele um cliente fiel para voltar outras vezes e sair dali falando bem do seu restaurante, entendeu? Acho que isso é o ponto principal que a gente precisa. Você acha melhorar. você falou que houve uma melhora no atendimento, porque eu acho que houve uma profissionalização. Como é que você vê o aumento do mercado de gastronomia capixaba? Aumentou, melhorou, se profissionalizou? A qualidade dessa turma que está aí? Com certeza aumentou muito. Houve um boom, né, de abertura de novos restaurantes, de bares aí. Eu, por exemplo, sou moradora de Vila Velha, a gente tem uma rua ali agora, a própria Castanheiras ali, né, o Parque das Castanheiras na Praia da Costa, que é... Cara, olha a quantidade de restaurante, coisa que abriu, não tinha nada quase ali. Tinha 3, 4, hoje, sei lá, tem 30, nem sei. Aqui em Vitória também muita coisa abriu. Então, assim, com certeza nesse último ano houve um boom de abertura de restaurantes. E eu tenho sentido, pelo menos nos lugares que eu frequento e tenho ido, o dono e gerente preocupado em treinar a equipe. Eles estão cada vez mais preocupados. Porque é isso que eu falei, se você não mantém, se você não tem uma equipe boa, você não mantém o seu cliente. Então, eu vejo que a galera está preocupada. Só que a gente tem uma demanda reprimida aqui no Espírito Santo, está faltando gente para trabalhar. Ah, sim. Isso é um calo da nossa cidade, que é um fato. E eu entendo perfeitamente dono de bares e restaurantes que estão sempre na busca constante. Tem gente que não está abrindo novos restaurantes, né, que já são do ramo, por falta. Tem gente que está fechando turno de restaurante, abrir de dia e de noite, não abre mais porque não tem equipe. É verdade, eu sei que eu tenho esse feedback da galera. É um problema do Brasil, assim, um problema geral. De todos os empresários, não é só do ramo de gastronomia. Mas eu sei que o Espírito Santo ainda tem um problema maior com isso, né? Você vai para São Paulo, por exemplo, você não vê a galera reclamando tanto de funcionário. Lá tem emprego o tempo todo e a galera sempre querendo emprego. São Paulo é outro país. É outro país. E Dani, falando assim, o cara que está assistindo a gente, ele pensa, mas pô, eu vou contratar a Dani, como é que eu tenho esse feedback de quantas pessoas viram, como é que é essa prestação de contas, vamos dizer assim, para o cara, e quanto que isso, você mede isso, quanto isso funciona? Olha, eu acho que hoje o maior medidor mesmo é o compartilhamento. Eu não acho nem que a visualização seja o grande chamariz. Eu acho que hoje tem que sempre ficar muito atento ao compartilhamento e o salvamento daquele post, que ele é aberto para todo mundo ver. Então qualquer um pode ver. Então, assim, se você for analisar um perfil de alguém para contratar um influenciador, é sempre importante você dar uma analisada nos vídeos, como que está o engajamento daquela pessoa. E visualização não é engajamento, porque você rolando no feed, você vê um vídeo sem você quiser ver, né? Lógico que ele estiver passando ali, a pessoa abrir, né? A curtida, o compartilhamento e o salvamento é o que garante o engajamento daquele influenciador. Então é isso que a marca tem que analisar. E outra coisa muito importante, eu não sirvo para todos. Cada influenciador tem um perfil. Não adianta um restaurante chique querer contratar, às vezes, um influenciador que não tem aquele perfil.
Assim como, às vezes, um boteco da esquina quer contratar uma influenciadora que é toda patricinha, às vezes não tem nada a ver com aquele perfil e não vai ter aquela entrega. Então, eu vejo que muitas marcas erram na contratação também. Porque eu sei que tem muita marca que me procura e eu falo não, porque eu não tenho o perfil daquela marca. Eu mesmo já faço a minha curadoria, porque eu não faço qualquer coisa, eu não faço tudo, porque eu não acho que tem a ver com a minha vida, com o meu lifestyle. Eu não quero fazer propaganda daquele restaurante que eu acho que não condiz com a minha realidade, não é algo que eu goste, não é uma marca que eu gosto. Então eu acho que isso também tem que partir da marca. Não é só do influenciador de recusar. Porque eu sei que tem influenciadores que vivem disso e precisam de dinheiro, então vão aceitar qualquer coisa que vier. Pagando, eu vou fazer um vídeo. Entendeu? E eu acho que tem que vir da marca também essa curadoria. E eu entendo que às vezes tem uma marca que não tem uma assessoria por trás, uma agência de marketing por trás, porque a agência geralmente faz a curadoria e faz essa análise prévia para levar, olha, eu acho que os influenciadores que têm o perfil do seu restaurante são esses. Porque chega muita agência, muita contratação que é feita para mim vem da agência, né? Que já fez essa curadoria. Mas também tem muito dono de restaurante que é quem mexe no Instagram, é quem me procura. E eu falo muitas vezes não, porque eu não acho que eu tenho o perfil daquela marca. Entendeu? Então tem que haver essa curadoria prévia também, assim, sabe? Bacana. Mas eu acho que só o engajamento de você olhar curtida, de você olhar compartilhamento. Compartilhamento é vida. Cara, você ter vídeo de influenciador. Eu tenho vídeo meu com 40 mil compartilhamentos. Cara, 40 mil pessoas mandaram para 40 mil pessoas que podem ter mandado para outras não sei quantas pessoas. É muito surreal. Se você parar pra pensar a quantidade de compartilhamento, quanto isso engaja num vídeo, sabe? Eu acho que é o primeiro ponto, dar uma olhada geral mesmo no perfil e analisar mesmo a área, pede media kit do influenciador, ver qual é o público. Não adianta você, sei lá, um restaurante da Serra e contratar um influenciador que a maioria dos seguidores é Vila Velha. Você acha que quem mora em Vila Velha vai comer um restaurante, às vezes, de bairro na Serra? Se você é um restaurante famoso na Serra, Manguinhos, por exemplo, que realmente é um balneário, que a galera de Vila Velha sai para ir passar o dia, por exemplo, ok. Mas dependendo de onde você está, sua localidade de bairro, o cara que mora em Vila Velha não vai comer na hamburguerinha lá de Colina de Laranjeiras. Não vai. Tô errada. Sim, não. Tem que ser... A galera de Vila Velha não tá querendo nem ir pra Jardim Camburi. E o povo de Praia do Canto não tá querendo atravessar a ponte pra ir lá na Praia da Costa comer num restaurante. Isso é fato. O pessoal de Vitória acha que tudo é longe. Vitória, Vila Velha, todo mundo acha que tudo é longe aqui. Exatamente. E acrescentando ainda na sua resposta, semana passada eu estava em Natal e precisava almoçar, né, em algum lugar. A primeira coisa que eu fui buscar era no Instagram, realmente, né, o que está mais compartilhado, mais bombado. Hoje em dia é, de fato, grande lugar que as pessoas buscam e vão achar o seu restaurante, né, para ir lá, turistas, pessoas de fora, elas confiam naquelas pessoas que realmente têm um engajamento, como você falou. Eu falo que antigamente, eu falo porque eu já fiz isso, né? Quando não tinha essa febre do Instagram, a gente dava no Google, restaurantes em Natal. Por exemplo, você foi pra Natal. Aí aparecia lá, TripAdvisor, tudo isso. Eu ainda faço isso quando eu vou pra determinados lugares que eu gosto de ver o ranqueamento do TripAdvisor. Mas, cara, hoje Instagram, eu sigo quase todos os influenciadores de dicas de outros estados. Porque se eu vou pra São Paulo, eu gosto de ver Sampa Dicas. Se eu vou pra Balneário, eu gosto de ver Dicas BC. Porque eles estão como eu. Eles estão postando ali todas as novidades e as coisas. Então eu vejo também pelo engajamento, que vídeo massa, eu vejo todo lugar, eu entro também no restaurante, através do vídeo dele eu entro no restaurante para ver os pratos, para ver o cardápio. Então eu acho que hoje a gente está vivendo realmente um boom do influenciador digital e ele realmente tem feito a diferença para muitos segmentos, para muitas marcas, e eu não tiro o mérito e o merecimento e ainda da imprensa, porque eu acho que todo mundo tem o seu papel, a credibilidade que a imprensa tem, ninguém vai ter, na minha opinião. Por mais hoje que o influenciador tenha crescido e as pessoas acreditam, vende aquilo, eu acho que existem os canais de comunicação para cada momento, para cada marca e todo mundo indo junto, trabalhando junto para fazer um bem bolado geral de comunicação. E eu acho que tem mercado para todo mundo ainda. O desafio da comunicação, né? Hoje a gente está super atingido por informação, então é realmente saber profissional para trabalhar com isso. Mas eu acho que é aquilo, o influenciador, ele te dá um resultado rápido. Ele te dá um resultado imediato para a marca. E a imprensa, ela é uma credibilidade, de visibilidade para o seu nome. Ela tem um outro papel. Então o rápido, a galera realmente está querendo muito, né? Então, para bares e restaurantes, então, que é um segmento que cresce muito, o influenciador realmente ganhou um papel muito fundamental, assim, para inauguração, chegou com tudo, aqueles vídeos que viralizam. Rodízio mesmo é um exemplo disso. Teve um boom de rodízio aqui na nossa cidade. Cara, quando solta aqueles vídeos de rodízio, o povo já pira, compartilha. Então, assim, eu acho que, né, tem esse papel que está crescendo muito.
E projetos, Dani? Sei que você ainda por cima, além do Fica a Dica, deve se tomar um tempo, que você tem agora uma filhinha pequena, igual a mim, e outros projetos. Conta pra gente aí. Pois além do Fica a Dica e todo esse trabalho aí, também tem minha empresa de comunicação, né? Sou assessora de imprensa já, 16 anos no mercado já, né? Tenho os meus clientes, trabalho com isso. O Fica a Dica é um negócio paralelo, e mais um negócio paralelo é o projeto do Vitória em Dobro, que é um tour gastronômico nacional, e cada estado já está em 9 estados. Aqui em Vitória é Vitória em Dobro, mas assim, existe Floripa em dobro, BH em dobro, Porto Alegre em dobro, já está em vários estados, e ele é um tour gastronômico para incentivar as pessoas da cidade a rodarem pelos restaurantes e conhecerem novos lugares, e levar novos clientes para os bares e restaurantes. Esse é o principal objetivo do Vitória em Dobro. Então, se a pessoa tem um restaurante, tem um bar, uma cafeteria, uma gelateria, e ela quer novos clientes, o projeto é para esse restaurante, né? Porque ele não paga nada para entrar no projeto, para entrar nesse aplicativo. Ele só tem que oferecer um prato em dobro. Existem outros aplicativos no mercado também, antigos, bons também, mas o Vitória em Dobro tem essa linha. E é um cupom por pessoa. A pessoa vai nesse restaurante. Por que não tem mais de um cupom? Porque a gente quer que ela faça um tour. Por isso que é um tour gastronômico. Ela vai vir aqui no seu restaurante, acabou o cupom dela, ela usou já, ela tem que ir em outro, ela tem que ir galgando e buscando e tendo novas experiências. Então, o objetivo do Vitória em Dobro é trazer novas experiências para os capixabas circularem pela Grande Vitória em novos restaurantes e conhecerem novos lugares. E a taxa de conversão é muito surreal, assim. A gente está terminando a primeira edição agora, vamos lançar logo a segunda. Tem restaurante, olhando os relatórios da primeira edição, que, sei lá, vamos dizer que 500 pessoas usaram o cupom naquele restaurante. 83% foram novos clientes que não conheciam aquele local. Quando eu comecei a ver os relatórios, eu falei, caramba. E tipo assim, é um lugar que eu falava assim, eu não achava que tinha tanta pessoa que não conhecia aquele restaurante, né? Aí eu falei, caramba, uns dados assim, muito surreais, muito legal. É muito legal ver. E assim, o feedback dos restaurantes também falando, loucura, tipo assim, aqueles 2 primeiros meses de muita gente usando de fila, Foi muito legal ver assim, o feedback dos restaurantes, das pessoas também que assinaram, sabe, o app, que estão usando e estão economizando também, porque o app ele tem os dois lados, ele é bom para pro assinante e é bom para o restaurante, tem que ser bom para os dois lados, né? É isso que eu achei legal do projeto e por isso que eu abracei esse projeto. Por conhecer outros, eu falei, cara, esse realmente é um projeto diferenciado, que os dois lados ganham, o consumidor que assina e o restaurante que entra. Então, logo tá chegando aí a segunda edição. Não, pois é, mas aí a pessoa que quer agora baixar, tanto o dono de restaurante quanto o consumidor, como é que faz? Qual dá o caminho? Então, na verdade, a gente ainda vai lançar a segunda edição, o app, vai dar para baixar antes de assinar. Então, ele vai conseguir ver todos os cupons. Mas o restaurante, o bar que quiser entrar, só tem até semana que vem, porque a gente fecha os participantes, entendeu? Para poder justamente construir todo o app, foto, tudo certinho. E aí entra em contato com você, o restaurante? Comigo direto no meu perfil do Fica Dica S. Fica Dica S. Direto lá, que eu sou embaixadora local aqui do projeto, sou a sócia, né? Então, por exemplo, quem entrar no Instagram do Vitória em Dobro, a gente já está soltando confirmados essa segunda edição já. Porque a gente já tem mais de 100 confirmados de restaurantes. Bacana. Então a gente estendeu um pouquinho pós-carnaval, porque, né, a galera meio que o ano começa só depois. Aí na semana que vem a gente fecha tudo e já encerra os participantes para soltar aí, festa de lançamento, vamos fazer um auê aí com uma galera. Que bacana. E vai lançar o projeto. Que bacana, né? Perguntar uma curiosidade que acho que é de todo mundo, né? Já teve aquele lugar que você foi e aí veio a comida super bonita e tal, você comeu, deu aquela garfada e era para falar em palavras, era muito ruim. Já teve. E aí você teve que dar aquele sorriso amarelo, como é que é? Olha, aconteceu poucas vezes, graças a Deus, eu dou sorte, eu vou em lugares que são bons, assim, acho que foi umas 4 vezes. E aí eu tava até explicando pra uma pessoa que me perguntou isso recente, o que eu passei a fazer. Quando eu tive essas 2 experiências, assim, consequente, em seguida, eu falei, eu não posso mais postar na hora que eu chego. Eu preciso postar depois que eu como. Então hoje, quando eu chego num restaurante, o meu primeiro post eu já comi. Só que eu guardo aquele take, eu só vou postar depois que eu gostei. Pra eu não dar dica e não ter que apagar meus stories se for algo que eu não gostei. Ah, legal. Então, assim, já aconteceu, vou dar um exemplo, assim, já aconteceu um restaurante me contratar, me pagar antecipado, eu chegar lá, falar, hoje eu tô conhecendo esse lugar, postei os stories, né, tudo. Cara, e o lugar não ser legal.
não ser uma dica que eu quero dar, porque o que eu levo pro meu feed como Reels é algo que realmente gostei. Vai ficar fixo lá, eu gostei. Aí eu falei pra essa pessoa, eu falei, olha, eu acho que você tem que melhorar isso, melhorar aquilo, eu não vou postar por enquanto Reels, porque eu acho que não tá legal, não é uma dica legal que eu quero dar ainda, porque eu acho que precisa melhorar muita coisa, não tava legal a comida. Nossa, mas ele não aceitou de jeito nenhum, você não tá entendendo? Eu falei, não, eu vou te devolver o dinheiro, eu devolvi o Pix que ele tinha me passado. E ele falou assim, não, mas eu não quero o dinheiro de volta, eu te paguei pra você fazer o vídeo. Eu falei, não, mas eu não vou fazer o vídeo porque eu não acho que é uma dica que eu tenho que dar agora. Nossa, mas ele não falou mais comigo. Ele não aceitou a crítica que eu dei pra ele melhorar. E eu não falei mal dele, porque o meu Instagram não fala mal de ninguém. Isso é uma coisa que me... mas você fala que tudo é bom. Não, o que eu tô falando é porque eu realmente achei que é bom. Se eu não gostar, eu não vou nem postar. E eu não tô aqui pra criticar ninguém. Até porque todo lugar merece uma segunda chance. Sim. Porque a gente não sabe o que se passa atrás de uma cozinha. Eu sempre falo isso, sabe? Pode ter faltado seu cozinheiro hoje, ter faltado funcionário, deve estar uma loucura lá dentro. Você tá tentando se virar pro seu restaurante abrir e às vezes chega um prato errado ali na mesa e aquilo ali acaba por terra para aquele cliente que tá ali. Então, acho que todo lugar merece uma segunda chance, sabe? E às vezes você estigmatizar esse restaurante por conta de uma experiência ruim, por que pode ter sido... experiência ruim. Queria aproveitar para agradecer aqui a Lecard, voucher de restaurante, aceita em um monte de lugares, vários estabelecimentos. Você é dono de restaurante, você não aceita ainda, entra lá que você não vai se arrepender, você vai chamar muito cliente. E agradecer sim de Bares Abrazel também, se você não é associado, a gente tem muita coisa bacana para fazer seu restaurante tomar menos cabeçada, você entrar nesse ramo e a gente tem muita coisa para te ajudar a você ter menos prejuízo possível e realmente seu negócio funcionar da melhor maneira. Dani, dentro do que você falou que você não gosta e tal, você dá a dica pro cara. Eu tô com curiosidade, mesmo que você gosta, você tem esse hábito de chegar pro cara e dar dica, porque você tem uma experiência de restaurante muito grande. Sempre que o restaurante me pede feedback, eu sempre dou. E eu já tive experiências boas, que o dono me pediu o feedback, olha, mas eu acho que você podia fazer isso. E depois do dono voltar pra mim, Dani, mudei aquele prato, dei aquele toque que você falou que ia ficar melhor, cara, tá top agora. Eu fiz isso que você falou. Cara, isso que é o legal, como a gente roda muito. É tão legal quando eu dou um retorno, dizer, olha, eu acho que isso aqui você podia mudar, isso aqui você podia melhorar. Se o restaurante me pede, eu dou. Mas não é todo mundo que pede, não. Acho que às vezes o restaurante tem até medo de ouvir, né? Pra você ver, eu tá não vendo? entendo. Você ainda ganha uma consultoria grátis e tá reclamando ainda. Uma pessoa especializadíssima aí, que conhece restaurantes não só aqui, como fora daqui. Fora daqui, É muito bacana você ter isso. E sua comida favorita? Eu sei que você tem que comer de tudo e deve gostar também de comer de tudo. Mas você com seu noivo, vocês têm hábito de um lugar ou varia também bastante? Não, a gente varia muito, muito, muito. Na verdade, assim... Eu não tenho frescura com nada. Eu realmente como da rabada, dobradinha, massa do chique, tudo. E eu acho que é por isso que eu tô com o Instagram certo, né? Sim, cara. Porque se eu tivesse limitação pra provar alguma coisa, não ia dar certo, né? Então, realmente... Alergia, não tem dá, alergia não dá. nada. Deveria ter pra comer menos, né? Mas assim, eu como de tudo mesmo. Mas se eu tivesse que, às vezes, escolher, generalizando, assim, talvez, massas. Eu gosto muito de massas. Eu amo espaguete, ravioli, adoro o italiano, de vários tipos de molho. Aí você tem que realmente fazer a dica do emagrecimento aí. Você gosta de massa ainda, você tá nessa pegada. Mas é isso que eu falei, cara, eu amo salada. Amo também salada. Eu amo de tudo, na verdade. Mas é porque cada hora tem um momento certo pra comer uma coisa, não tem, não? Sim, cafeteria. claro, tem coisa melhor do que você sentar numa cafeteria, comer um bolo, tomar um café ali num método legal. Eu amo café também, sou apaixonada. Então é tudo questão de momento mesmo. Com certeza. Dani, queria te agradecer. Eu Foi que agradeço. Espetáculo aqui a conversa. Para o dono de restaurante, você que está pensando em empreender no ramo, tenha isso em mente. Isso é muito importante. Hoje, quem está fora do mundo digital, não precisa nem abrir as portas. Ou pode fechar, ou fecha quem já está aberto. Porque hoje tudo vai no mundo digital. As pessoas querem realmente aquela referência, querem saber, querem ver antes, não querem ter surpresas lá. Não, e mais uma coisa, você falando dessa questão do digital, é muito importante os donos de restaurantes também estarem com um Instagram bacana. Sim. Você dá essa consultoria? Você dá esse toque? Sim, eu dou vários toques. Inclusive, tem marca que quer me contratar e quando eu vou olhar o perfil, olha, eu não acho que você tem que fazer vídeo comigo agora, porque se eu levar o meu seguidor pro seu Instagram tá muito ruim. As fotos estão muito ruins. Eu acho que eu vou atrapalhar o seguidor, não vai dar. Ele vai pro seu perfil, mas ele vai olhar e falar, nossa, que é isso? Vai te queimar também. Vai me queimar também.
E eu acho que isso ainda falta de alguns estabelecimentos de não se atentarem a isso, sabe? Terem fotos legais, terem vídeos legais. Cara, ali é o seu principal visibilidade. Hoje em dia, tudo que as pessoas digitam é no Instagram. Sim. Você tem que estar, no mínimo, com um feed bacana ali no dia a dia. Cara, não precisa postar todo dia. Tem gente que acha que tem que postar todo dia. Não precisa. Você tá no restaurante, se você postar 2 vezes na semana, mas tá com o feed todo bonitinho e ter todas as informações necessárias na sua descrição da bio ali, né? Endereço, horário de funcionamento, né? O Maps que leva para o seu restaurante. Tá nas bolinhas ali, ter o seu cardápio, que é um erro muito comum da maioria dos restaurantes. Não ter o cardápio no seu Instagram é o que as pessoas mais querem saber. As pessoas precisam se preparar quando ela vai para aquele local, para ela saber preços, qual é a comida, a principal comida. Então, assim, no mínimo isso, sabe? No mínimo. Então, tenha um Instagram bonito, gente. Pelo amor de Deus. Quem ainda não entendeu que isso é uma parte importantíssima do business, restaurante tá fora do business. Tá né? fora, tá fora. Mas é isso, Dani. Brigadão. Eu que agradeço, amei Mais uma demais. vez. Foi ótimo, viu? Mais um Resenha de Bar. Agradecer mais uma vez aqui Lecard, agradecer Cine Bares Abrazel, que realizam e fazem isso aqui ser possível. Até a próxima edição. Forte abraço a todos. Resenha de Bar.